Eu já tô perfumada, acabei de tomar banho. Rafael, a gente está gravando, tá? Tá. E eu vou dizer na gravação que hoje é uma exceção. Você foi autorizado apenas hoje a usar esse tipo de Só quando é indumentária. campeão. Tá. Então a Tudo bem. próxima vez só daqui quantos anos? 9 anos. Eu espero que não, mas tranquilo. Rafael, qual a sua idade? 19. Então, com 10 anos de idade, você já tinha esse time coitadinho aí e só agora Você vê, né? conseguiu. Eu Que fiz. tristeza. Foi muito tempo triste, por isso que eu tô usando, tem que usar a semana toda. Entendi. Passou toda a sua infância na tristeza. Oi, Vitor. Sim. Agora eu tô te vendo. Opa, Bruna, tá agora muito sim. engraçado você conversar com a vizinhança aí, porque parece aquela coisa de festa que eu te vejo lá longe, e aí você vira e conversa com alguém, não sei o quê, e eu não sei o que você tá falando. Não é gozado, né? Esse mundo virtual. Muito bem. Diferente. Gente, então vamos lá, vamos para a nossa aula. A nossa aula vai ter duração de 2 horas no máximo, porque é muito cansativo. E Henrique, você já foi meu aluno. Olá, professora, tudo bom? Tudo, e Já fui você? sim, já fui Ah, sim. de empreendedorismo? Não, já fui até de TIC já, mas infelizmente tive que trancar a matéria por extrema carga. Sim, Oh, meu não Deus. sua, Mas dos não outros. minha, né? Não Ah, sua. Tanto que não eu tô vale aqui de mentir. volta. Eu tô de Não volta. vale mentir no primeiro dia de aula, Henrique. Não, tô até de volta, professora. Não, Seja se fosse o bem-vindo. SUS. Imagina, obrigado. Muito bem, então o Henrique já me conhece, os demais que não me conhecem ainda, meu nome é Silvia Dota, estou aqui na UFABC desde 2011, trabalho com tecnologia educacional desde 1996. Então, tem chão, hein? Eu sei que não parece, mas eu comecei muito jovem, eu não tinha nem 6 anos de idade quando eu comecei a trabalhar com tecnologia educacional. Então, é... Rudier, você consegue falar o seu nome para eu ouvir a sua voz? É Rudiger. É com Ger mesmo. Rudiger. Rudiger, muito bem. Ai, tem uma coisa assim meio viking, né? Qual é a origem do seu nome? É alemão. Tem sentido. Uma coisa meio anglo-saxônica, né? Legal. E aí, nós então vamos trabalhar com a disciplina TICs na educação. Eu vou mostrar rapidamente uma apresentação para vocês que está no nosso. Cadê a apresentação? Que está lá no Moodle. E muito rápida, tá? Quem me conhece sabe que eu detesto slides. Então, como a gente está à distância, não tenho muita opção. Eu vou passar rapidamente esse slide para mostrar para vocês sobre o que vamos tratar na nossa disciplina, né? A nossa disciplina é uma disciplina que vai buscar. Vocês estão vendo os slides? Respondam Sim, por áudio, porque eu não estou vendo vocês. sim, Sim, tá no professor. lugar. Ok. Então, a nossa disciplina é uma disciplina que vai tratar sobre o ponto de vista conceitual da inserção das tecnologias na sala de aula, né? Muito mais do que pensar, ou não muito mais, mas assim, nós não vamos pensar apenas em tecnologia, nós vamos pensar em quais são os aparatos teóricos que sustentam a inserção das tecnologias na sala de aula. Então, quando um professor, por exemplo, pega um jogo de slides com 72 lâminas, apaga as luzes e coloca no data show multimídia, né? E transmite slides com textos, igual esse slide aqui, que só tem um monte de texto e tal, que ninguém se interessa, e ele fica lá dando sono nos alunos. Qual é a abordagem teórica de aprendizagem que está por trás daquilo? Será que tem uma abordagem teórica?
Será que aquela é a melhor maneira de se dar uma aula usando tecnologias? Então, essas são as discussões aí que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, né? O objetivo da nossa disciplina é preparar o licenciando para esta reflexão sobre que abordagens prático-teóricas ele deve lançar mão para levar uma tecnologia para a sala de aula, né? Que abordagens teórico-metodológicas ele deve se apropriar para levar para a sala de aula, para a sua disciplina, né? Para o seu projeto pedagógico, né? Então, nós vamos entender, assim, que a inserção da tecnologia na sala de aula é algo que se faz de maneira estruturada, intencional, e que, por trás, tem que ter uma consciência teórico-metodológica, né? Os conteúdos que nós vamos trabalhar, principalmente, são aprendizagem dialógicas, tecnologias na educação, políticas públicas, metodologias ativas, aprendizagem colaborativa, aprendizagem por projeto, objetos de aprendizagem, jogos na educação, vídeos na educação, videoaulas, vídeos científicos, ensino híbrido, educação à distância. Como estratégias didáticas, nós vamos trabalhar com aprendizagem remota, mediada por tecnologias. Isto não é educação à distância, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Buscaremos usar sala de aula invertida na maior parte das vezes, ou seja, vocês precisarão sempre chegar aqui com um conteúdo já construído nas suas mentes, né? Porque nosso espaço aqui pretende ser um espaço de interação, não um espaço de exposição de conteúdos, né? Nós vamos trabalhar com exposição dialogada, debates e seminários, e com a orientação de projetos, né? Nossos instrumentos de avaliação serão tanto atividades individuais como em grupo. Vocês vão avaliar seus colegas também, vão participar de fórum de discussão, vão construir projetos, vão construir sequências didáticas, vão criar coisas, né? No sentido de aplicar o conhecimento que a gente vai acessar por meio dos textos e dos vídeos e das interações, né? Então, nós temos leituras de textos, vamos assistir vídeos, vamos participar de fóruns, de Padlets, laboratórios de avaliação, vamos desenvolver projetos e vamos usar essas aulas síncronas, né, para os nossos debates. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto daqui a pouco, mas só para vocês entenderem nosso projeto principal. Então, eu adoto a metodologia de projetos. Então, ao longo das semanas, vocês têm um projeto para desenvolver em grupo e vocês terão etapas para entregar, né? A cada semana, vocês vão entregar uma etapa, né? Eu já falo mais sobre isso. As notas e conceitos, vocês depois têm acesso a esse documento aqui, vocês vão poder fazer aí, entender como é que eles são elaborados. Também com acesso a esse documento, vocês poderão ver as nossas bibliografias básicas e complementares. Muito bem. Até agora, alguma pergunta? Não, né? Não trouxe nada de útil, não há dúvidas, não há perguntas, né? Bom, antes de prosseguir com os meus 72 slides, eu queria que a gente iniciasse a nossa disciplina pensando, lembrando um texto, né, um conceito que a gente está utilizando na universidade, que é o conceito de ensino remoto. E que eu falei para vocês agora há pouco que não é educação à distância, tá? O que nós estamos fazendo aqui é ensino remoto. Há muitas diferenças entre o ensino remoto e a educação à distância. Nós vamos ver ao longo da nossa disciplina, sempre que aparecer uma diferença que é importante destacar, eu vou comentar com vocês. Mas a primeira e a mais importante de hoje é que
na educação à distância, a gente raramente usa ferramentas de comunicação síncrona como esta que estamos usando hoje. Por quê? Porque esta ferramenta, ela diminui uma vantagem da educação à distância, que é a flexibilidade do tempo. Porque na educação à distância, duas grandes vantagens da educação à distância são poder estar em qualquer lugar e a qualquer tempo. No ensino remoto, vocês estão matriculados na educação presencial e, portanto, vocês têm um compromisso de frequentar aulas no presencial, né? Então, se estivéssemos lá na universidade, nós estaríamos às 6 horas da tarde numa sala de aula. Esta é uma característica que a educação à distância não tem. E no ensino presencial nós temos esta característica. Então, esta é uma diferença muito importante entre o ensino remoto e o presencial, porque no ensino remoto eu me aproprio desta vantagem de poder encontrá-los presencialmente, que é o que estamos fazendo hoje. Então, até o conceito de presença, ele é atualizado na educação. O que é presença? Presença, ela não é exclusivamente física, ela precisa também ser mental. Quantas vezes na sala de aula presencial, o professor que está lá lendo os slides, os 72 slides com a luz apagada, tem 50 alunos que não estão presentes, estão distantes, estão pensando em outra coisa. Na namorada, no dinheiro, no carro novo, ou no carro que quer comprar, né? Então, eles estão distantes. Então, o sentido de presença também é diferente. Muito bem. Isso posto. Alguma dúvida? Tudo bem. Ok. Isso posto, eu vou dar uma atividade para vocês agora. Eu vou querer que vocês entrem no Moodle. Deixa eu entrar no Moodle também. Espera aí. Lá no Moodle tem um texto que eu vou até trazer o link dele aqui para vocês. Um texto que se chama Os Erros Pedagógicos que Estamos Cometendo na Pandemia. Eu vou dar 5 minutinhos aí, ou 10 se for necessário, para vocês lerem esse texto. Então, o texto, estou pondo o link aqui no bate-papo, Os Erros Pedagógicos que Estamos Cometendo durante a Pandemia. Vamos lá, 5 minutos para vocês lerem.
Pessoal, quem chegou agora, por favor, entre aqui no bate-papo. Tem um link, tá? De um texto que eu dei 5 minutinhos para leitura. E o tempo já está acabando, mas eu vou pedir para você dar uma olhada nesse texto, por favor. Terminaram? Alguém já terminou? Eu já. Legal. Quem não terminou pode continuar, tá? Porque eu vou só passar uma outra atividade e aí a gente vai fazendo aos poucos, tá bom? Para quem já terminou, tá vendo minha apresentação? Sim. Tá. Então aí, o que tem aí? Um QR Code, né? Vocês vão entrar num Padlet
Eu quero que vocês pesquisem no Google uma imagem que represente as suas reflexões a partir do texto e que consiga responder como deve ser o ensino remoto ideal. E coloquem esta imagem aí nesse endereço. Professora, poderia passar o endereço Eu vou fazer isso. na Eu vou mensagem? fazer Obrigado, isso. viu? Calma, calma. Então, a atividade é pesquisar uma imagem no Google que represente suas reflexões a partir do texto e que você consiga responder a esta pergunta, né? Como deve ser o ensino remoto? Ou, em outras palavras, o que seria o ensino remoto ideal? É importante que vocês considerem o ensino remoto, nós estamos falando da educação básica, não é do ensino superior, tá? Porque nós estamos aqui num curso de licenciatura que precisa pensar o ensino remoto para as crianças da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e para os jovens e adultos que estão inscritos no EJA. Então, vamos pensando aí e pesquisando esta imagem. Ao colocar a sua imagem aí nesse endereço, que é o Padlet, vou pedir para você colocar também o seu nome junto com a sua imagem, para eu saber quem foi que colocou a imagem lá. O Matheus e o Ricardo fizeram a mesma imagem, olha que interessante. O Rudiger trouxe uma imagem que outra turma já tinha posto. A Thaís está aqui. Olha, todo mundo de máscara, que bom, né? Muito bem. Bom no sentido de proteção, né, gente? Mas que é cansativo usar máscara direto, né? Muito bem. Deixa eu ver como é que eu volto aqui para a tela de vocês. Vocês estão aqui, deixa eu aumentar aqui para aparecer mais gente no meu layout. Ótimo. Muito bem, acho que todo mundo terminou de ler, já fez as suas pesquisas de imagem. Agora é a vez de vocês falarem. Eu gostaria que vocês trouxessem as suas reflexões sobre o texto e explicassem por que você escolheu essa imagem que você colocou aí.
E claro que a gente vai começar com o voluntário. Quem é o voluntário? Quem quer começar? Ou a voluntária? Eu posso começar. Vocês estão me Então, ouvindo bem? Letícia? Oh, Isso. Muito bom. Então, gente, eu já queria começar me desculpando porque eu tive um problema, eu vou ter que sair daqui a pouco. Mas aí eu já queria deixar a minha reflexão. Eu gostei muito desse texto, porque ele fala basicamente quais são os problemas do ensino remoto, e uma coisa que eu me coloquei no lugar é que, assim, na faculdade eu só conheci o modo remoto. Eu não conheci a faculdade presencial, então é a única realidade que eu tenho. Mas em casa, eu tenho uma irmã que ela tá estudando, ela tá no ensino médio e parou tudo, ela começou presencial, parou tudo e começou em casa. E a minha mãe, ela é professora. Então eu vi o desespero de uma aluna que não consegue ver o próprio professor, porque fica lá, fica tipo uma live, mal se comunica com os professores dela. E eu vi também o desespero da minha mãe, que não conseguia se comunicar com os alunos dela, porque muitos estavam de câmera fechada, muitos não falavam. Inclusive, ela é professora de especial, então é mais difícil ainda. Ela estava tentando que administrar todas as outras professoras com as crianças do especial. E aí, eu acho interessante quando o texto traz que seria necessário uma roda de conversa, por exemplo, como um formato melhor, porque assim, teria uma mínima interação entre os alunos e os professores sairiam desse modelo prussiano de só falar, 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 e os alunos só escutarem, escutarem. E eu gostei muito quando eles falam que a realidade do ensino remoto meio que só evidenciou ainda mais os problemas que a gente já tinha na escola. E que, assim, quando a gente sai de um modelo e passa para outro, por exemplo, uma pandemia, seria uma escolha nossa fazer uma coisa diferente. Não aconteceu. É um problema que a gente ainda tem. Eu, falando da minha imagem, eu quis pegar uma imagem que não tem um computador, porque eu não aguento mais olhar para um computador. Mas eu ainda acho que isso faça parte do ensino remoto, porque eu coloquei, tipo, um lugar verde, assim, eu pesquisei, tipo, estudando na natureza, porque só o fato de você conseguir estar num espaço diferente para estudar até pelo computador, já é alguma coisa, porque tem gente que em casa, muita gente falando, cachorro, campainha, criança, e não tem iluminação boa para ligar a câmera, enfim. É muito complicado. E para mim, acho que o ensino remoto perfeito, eu ficaria muito menos cansada se eu pudesse ficar. Não precisa ser um lugar público, né? Porque pandemia, podia ser o quintal da minha casa. Se eu tivesse essa grama, eu ia ficar muito mais feliz e contente estando na minha casa estudando. Uhum. Ô, Letícia, você falou uma frase aí que você falou assim: não aguento mais olhar para o computador, né? E isso me remeteu imediatamente para as pessoas que não têm computador. É interessante, né, a gente pensar que às vezes aquilo que para nós é um problema, né, já está cansativo, as nossas diferenças sociais são tão grandes, né? É muito cansativo o ensino remoto, né? Para quem está dando aula, né, sua mãe como professora, e vocês aqui na universidade, tem a minha aula, tem outras 5 matérias pelo menos, 4 ou 5, né? É bem puxado mesmo, é uma energia surreal, né? E interessante que na sua imagem só tem uma pessoa, né? Legal. Vamos ver os demais. Quem mais quer? Obrigada, viu, Letícia? Quem mais quer comentar o texto e a sua imagem? Pode ser eu, professora? Eu, Henrique? Peraí, Isso. Henrique, pode ser você. Deixa eu procurar a sua imagem aqui, mas pode começar a falar. Então, acho que o ponto que mais me tocou no texto aí seria o segundo ponto que ele levanta, né, que fala sobre desconsiderar a interatividade típica das novas tecnologias de comunicação, que é uma das coisas que eu mais sinto falta até do nosso piso vermelho lá das salas, que é ter esse contato com a galera. Sinto que a gente fica muito isolado, né, nesse ensino, não culpa do ensino remoto, mas do modo que a gente tem ele hoje. Então, a gente é todos isolados, em cada um em uma caixinha, onde a gente entrega exercício, faz uma prova. Então, eu lembro até hoje quando eu fiz Educação Científica, Sociedade e Cultura com você, prof, que a gente fala assim, que às vezes não é nem só a questão do ambiente novo, mas de reinventar o próprio ambiente. Quando a gente entrou na sala, você falou, pode abrir esse círculo aí, vamos fazer um círculo de mesa. Eu falei, gente, como assim um círculo?
e eu nunca mais esqueci. Então, de verdade, acho que essa interação que a gente tinha lá e que não foi muito transporte, porque muitos professores estão passando, sei lá, lista de exercício no Moodle e atividade, trabalho para entregar e prova e não tem nada, né? Não tem aquele colega para você conversar, para você às vezes interagir, pedir uma ajuda, às vezes fazer junto. Então, acho que é o ponto que eu mais me identifiquei no texto. Uhum. De fato, eu acho, Henrique, que a gente não vai conseguir repetir online a experiência do piso vermelho. Eu estou aqui pensando na Letícia, né, e nos outros colegas que são, vamos dizer assim, calouros, ingressaram na universidade em tempo de pandemia e não viveram o que é estudar no piso vermelho, o que é comprar um lanche no piso vermelho, praticar esporte no piso vermelho, assistir a assembleia, aula magna e tudo mais, né? Mas, de fato, você tem razão, essa interação, a gente precisa potencializar o uso das tecnologias para intensificar a interação. De fato, ela faz muita falta, né? Faz falta no presencial também, como a gente já tinha discutido na outra disciplina, e vamos discutir aqui muito, muito profundamente, né? Legal, muito obrigada. Quem é o próximo que pode ser o candidato ou a candidata? Lucas? Posso falar, professora? Você é o Lucas que não tem foto, não tem câmera, é isso? Isso. Não tenho Eu câmera. queria muito saber se você já foi meu aluno, porque eu acho que já. Acho que não, professora. É? Ai, que pena, é porque o seu nome não me é estranho. É que tem um professor de português que é Bechara, se não me engano, e aí todo mundo acha que é meio familiar com esse nome por causa disso. Ah, é Na comunidade famoso, uma acadêmica. pessoa famosa? É um professor famoso. Tem alguns livros aí. Entendi. Do texto, acho que foram 2 pontos que mais me tocaram, assim. Quando ele fala que, acho que é o quarto erro, que ele fala que a gente ataca muito, se importa muito com o número, com dados, e não se importa muito com o como, né? Isso achei muito importante, porque eu vejo isso até, inclusive, no ambiente de trabalho também, eu vejo bastante isso. E na parte que ele comenta da menina que roubava os lápis, e assim que vão visitar a casa dela e descobrir por que ela fazia esse tipo de coisa, é porque ela queria ver a mãe na prisão. E assim que a mãe volta, ela já melhora o comportamento dela. Então, isso tem que ser visto qual é o problema na raiz para tentar resolver, ao invés de só sair tacando exercícios e querendo os dados e querendo números. E essa foto eu coloquei porque eu acho que no modelo ideal tem que ter alguém dando suporte para o filho ou para quem está lá estudando em casa. Pensando bem, não está muito bom porque ela está bem desconfortável, essa mãe, agachada desse jeito, mas vendo essa imagem, eu imagino que ela não trabalha, então seria o ideal alguém que não trabalhasse podendo dar o suporte para quem está estudando em casa nesse modelo atual. Ô, Lucas, para mim ela parece que trabalha, sabia? Tá por isso que ela está desconfortável, tá na inclusive. pressa, né? Eu pensei nisso agora. Tá Mas olha, e outra coisa, ela parece uma pessoa lá do Nordeste, porque tem uma rede em casa, outra perto da praia, né? Sim, um clima mais tranquilo. É uma família de classe média, né? É uma família de classe média. Média alta aí, né? Olha, o computador é um Apple, né? um Apple, né? Um MacBook. Só para ter esse computador aí, eu precisaria trabalhar em outro lugar, não poderia ser aqui na UFABC, né? A desigualdade social não proporciona isso para todo mundo, né? Não. Longe disso. Mas ela parece que ela tem tatuagem no braço, é isso? Parece que sim, né? É uma pessoa que parece uma mãe mais modernosa, sim, mais assim. desconstruída, né? Interessante essa família aí. Legal, essa questão aí do conhecer o problema na raiz e identificar, né? É difícil, hein? À distância, como é que a gente faz para conhecer um aluno à distância que não tem câmera, que não tem computador, que não tem, às vezes, que só tem o celular dos pais, né? Que
que à noite, quando o pai chegar do trabalho, ou quando ele liberar o celular para a aula, né? Tem muitos desafios. Vão pensando nesses desafios, viu, pessoal? Porque isso vai compor o projeto final do nosso trabalho aqui. Projeto final não, o projeto da nossa disciplina, que acontece sempre. Legal, obrigada, Lucas. Quem é o próximo ou a próxima vítima da nossa conversa aqui? Pode ser, professor. Giovana. Quando eu li Você o não tem texto... câmera? Tenho. Deixa eu te ver, vai. Um minutinho, peraí. Vou ativar para o site. É um pessoal tímido, gente. Um pessoal tímido demais. Eu não consigo colocar... Agora acho que consegui. Não consigo aumentar muito a imagem que você pôs. Você está fazendo uma coisa agora que eu gostaria de aprender, que é ativar a câmera para este lugar. Quando você entra num site, tem um cadeadinho bem no canto do link. Uhum. Se você clica ali, aparece as permissões que o site tem. Ah, tá. Entendi. Bom, obrigada, bem-vinda, que bom te ver. Por nada. Quando eu estava lendo o texto, eu passei bastante na questão de muitos professores não pensarem no que mais o aluno tenha para fazer além das aulas, porque passa cada vez mais atividade, sem considerar que agora o ambiente todo dele está misturado. Principalmente se é um aluno de faculdade, mistura trabalho ou estágio com cuidar da casa, com a faculdade, e tem professor que passa bem mais atividade do que normalmente passava quando era presencial. E o aluno não consegue acompanhar tudo isso. Vai ter que largar uma matéria, vai ter que ficar sem fazer alguma coisa, porque não aguenta tudo. Uhum. E quando eu vi a imagem, eu pensei bastante na questão de que muitos alunos, principalmente que tem a família inteira em casa, que agora todo mundo está em casa a todo momento, não tem um espaço para estudar. Ele não tem, ele tem que estudar na mesa da cozinha, aí tá os pais conversando do lado. Se ele vai estudar na sala, os irmãos estão assistindo TV, estão jogando videogame, ele não tem como se concentrar na aula, não tem um espaço para ele. Mas esse desenho, essa foto aí que você trouxe é uma criança muito privilegiada, né? Muito. Não, ele tem uma mesa, veja, a mesa é uma mesa adequada para a altura dele. Para a altura, a cadeirinha. Ali, é bem a situação ideal. Muito bem. Uma coisa que eu queria que você pensasse, Giovana, é que quando a gente for... As próximas atividades da nossa disciplina, quando a gente for fazer o projeto em grupo, tudo, nós vamos pensar no ensino da educação básica, né? Porque você falou, o professor está dando mais atividades, né, do que ele dava normalmente. Eu também não concordo com isso, mas eu quero te dizer o seguinte: você, adulta, já tem mais autonomia do que a criança, né? Sim. E talvez esses professores, primeiro, nós não estávamos preparados para isso, né? Ninguém estava. Não são só os alunos que não estavam, os professores também não, né? Eu trabalho com educação à distância desde 1997, então não me sinto preparada, né? Então imagine quem nunca mexeu com isso na vida, né? Mas isso não significa... O nosso papel aqui na licenciatura é propor soluções para este problema, inclusive. Porque o mundo precisa de soluções, né? E aí essas soluções que nós vamos pensar agora é para a educação básica, tá bom? Então, foque na educação básica. Eu sei que vocês têm uma experiência aqui, né, gente, nas salas virtuais, né? A Andressa, que é minha aluna extensionista, que está trabalhando comigo nos projetos de extensão já há alguns anos, falou essa semana para mim, os professores tudo querem aula síncrona, né? Aula síncrona. Ela não aguenta mais, ela já se formou, já está no mestrado, né?
Mas a aula síncrona, ela permite que eu te conheça, né? Ela permite que você se coloque. A aula assíncrona também, né? Mas é mais difícil. Enfim, temos muitos desafios, muitos problemas, né? Muito bem, obrigada. Quem é a próxima vítima ou o próximo Posso falar, candidato? professora? É Egídio. Você tem câmera? Oi, professora. Na verdade, foi o Rafael que falou. Ele levantou a mão primeiro, mas queria falar na sequência, pode ser? Ah, ok. Rafael, Eu vai abro a lá. câmera aqui também. Fui É que o eu Rafael estava que no dia de levantei. Eu não sei como ver a castigo, né? sequência. Eu aprendi ontem, essa semana, para ver a sequência. Entrar no Ah, bate-papo. desculpa, eu não sabia que tinha sequência. Não, eu aprendi Não, essa então, semana eu não também. sei se sou eu, professora. É você. Ah, entrei. Ah, tá. Viu que a sua Então, mãozinha tudo tá bem. primeiro? Eu... Aprendi com um aluno essa semana, não sabia disso. Mas eu queria dizer que o Ah, Rafael tá de tá. castigo, né, gente? Porque ele veio mal vestido para a aula. Coitado. Mas eu vou abrir uma exceção, Rafael, que a gente já combinou isso no começo da Tá. aula, né? Então deixa eu Vou achar a tentar sua me imagem. redimir, então. Isso, vamos ver se você. Cadê você aqui? Peraí, da sua imagem. Rafael. Essa Essa? aí. Vai lá. Uhum. Fale do Então, texto. professora, enquanto eu estava lendo... Pode falar? Pode falar. Quando eu estava lendo o texto, todos os aspectos foram bem legais, né? Da gente ver no texto. Porém, a parte do resultado, né, foi o que me chamou mais atenção. Porque é como falaram, né? Numa questão de dificuldade tão grande que a gente está vivendo, às vezes o aluno, como você falou, da educação básica, ele perdeu o pai, a mãe dele, que podia estar ajudando ele nesse processo de aprendizado à distância. Então, muitas vezes, o aluno ele nem tem como focar numa matéria, numa matéria do ensino básico, porque ele está com aquela lacuna sem ser preenchida, porque ele teve uma perda muito grande na família. Então, é muito difícil para ele trazer os resultados que ele precisa trazer para a escola dele, né? Muitas vezes, que nem a senhora falou sobre o uso de aparelhos telefônicos dos pais, então isso tudo é muito difícil. Então, o que me chamou mais atenção foi essa parte mesmo do resultado, trazendo um pouquinho para depois da educação mais básica. A gente tem o exemplo do Enem também, do ano passado, né? Que foi uma situação totalmente atípica, que deve ter pego vários alunos numa situação de dificuldade muito grande por conta de percas familiares, e isso influencia diretamente no seu estudo. Uhum. E na questão da imagem, eu quis trazer o que eu acho que seria ideal, né? Que seria uma pessoa sempre ao lado de uma criança para que ela possa aprender realmente. Porque até questão tecnológica mesmo, às vezes, eu sei que as crianças hoje já sabem bastante mexer nos aparelhos tecnológicos, mas às vezes ela pode ter uma dificuldade de acessar a aula, de acessar algum livro ou alguma atividade que o professor mandou para ele. Então, se tendo uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tem um conhecimento disso, eu acho que seria o ideal para isso. Uhum. Uhum. Muito bem, muito bem. Eu acho, Rafael, que tem aí duas coisas importantes a serem destacadas da sua fala, né? Acho que Uhum. essa da questão da presença uma pessoa mais experiente, né? Para te ajudar. E a outra é a questão Uhum. que o autor trouxe do resultado. Eu queria saber se alguém pode comentar, né, este aspecto do texto aí. Alguém poderia acrescentar na fala do Rafael o que o autor quis dizer com este erro do resultado? Eu posso trazer os voluntários. Vamos ver, vamos ver. Ricardo, você está aí?
Agora é a hora que ninguém está. Vitor. Oi, eu não entendi bem em que parte que você comentou de erro do resultado. Ó, o autor está falando dos erros que nós cometemos, né? Uhum. No texto. Aí, um dos erros que ele fala é que a gente focou, que a educação está focada no resultado, na questão industrial. Deixa eu achar. Qual que é o erro? Sim. Qual que é o erro? Você lembra, Rafael? Primeiro, segundo? Acho que é o primeiro, não. Ah, sim. Eu anotei aqui. É o terceiro erro. O terceiro erro. Deixa eu achar o terceiro erro aqui no texto, que está em qual Acima página? daquela foto dos passarinhos azuis, professor. Passarinhos azuis, Isso, tá aí. perto dessa imagem mesmo. Tá, erramos por ansiedade pedagógica, né? Que aí ele fala folder eletrônico. Alguém me ajuda aí? Onde que tá? O terceiro erro pedagógico, foco no resultado, negando o desequilíbrio emocional dos alunos. O que o autor quer dizer com essa ideia do foco no resultado? Vitor? O que você acha? Gente, não tem certo e errado, tá? Ninguém está sendo avaliado, aqui a gente está batendo papo. Não considerar se está acontecendo alguma coisa com a pessoa, se tem alguma situação atípica dentro da casa da pessoa, o que importa é o resultado na nota final, na média, desconsiderando a trajetória, né? E o autor apresenta isso como uma crítica a esse foco, certo? Sim. Tá. Que mais? Essa crítica, ela é uma crítica que traz mais o quê? O que essa palavra resultado está falando da educação? Não precisa ser o Vitor agora pode ser o Egídio, já que o Egídio está com a mão levantada, é o próximo a falar. Bem, estão me ouvindo, gente? Muito. Beleza. Professora, meu entendimento do resultado é que se perde um pouco da visão do todo que a educação deve trazer, né? A gente está olhando aí escolas, professores, a própria pressão, né, que a gente tem do todo é de que tem que ter a boa nota, de que tem que entregar as atividades, que a criança tem que fazer os desenhos, mas às vezes essa pressão fora do contexto que a criança, olhando para o básico, está passando, pode afetar ela não naquela nota ali, ela pode até fazer, mas acho que isso conversa muito com aqueles 30% de que não vão retornar para os estudos, né? Poxa, talvez o impacto não foi o estudo à distância, mas o contexto que ele passou e como se fosse um trauma, né? Psicológico ou social que incapacita ele de querer voltar. Eu acho que falta essa sensibilidade, né? E claro, não acho que é uma culpa de alguém. Eu acho que é como a sociedade se vê nesse momento. Como que a gente lida com isso? Com o Enem que foi impactado, até na imagem que eu coloquei, era para ser até uma dualidade, né? De que falta essa interatividade das crianças, dos alunos, até na nossa idade, eu acho que falta a interatividade que comentaram do piso vermelho. E a crítica aí é que, assim, isso é o mundo ideal, das crianças juntas, em conferência, à distância, mas a gente sabe que tem gente que não tem celular, que não tem notebook, que não tem internet, né? Então, assim, é de adaptar a educação para o momento, a situação que a gente está, da melhor forma. Seja emprestando, ou como o programa do governo que teve de disponibilizar os tablets, né? Não sei a que capacidade vai chegar, mas de tornar a educação adaptada para o contexto social e todo, nem econômico, nem todo, né? Tipo, de saúde, de viabilidade de tecnologia, de infraestrutura, de tudo. Eu acho. Alguém quer comentar algo mais?
Eu queria complementar, porque a minha Fala, imagem Júlia. era muito parecida com o que o Edige falou, que era um pouco sobre essa interação, mas até eu tinha olhado, eu tinha marcado exatamente essa parte do folder em que é a transmissão de conteúdo, né? É, acho que é um erro a gente pensar que a escola e o professor, eles são apenas transmissores, né? Transmissores de conteúdo, de informação, e que a criança vai receber aquilo, o jovem, o adulto, enfim, sem uma reação, sem uma interação. Então, eu escolhi uma imagem que trouxesse essa questão da interação, e eu procurei uma imagem que fosse, além de uma interação só um chat, mas alguma coisa mais visual. Óbvio, que é no ideal, em que as pessoas têm câmera, enfim, que elas podem interagir, mas principalmente nesse momento de que a formação e a escola é um espaço também de acolhimento, é um espaço de trabalhar habilidades socioemocionais, habilidades, comportamentos, até para lidar com as dificuldades, sabe? Então eu tentei achar um momento mais divertido, assim, em que as próprias crianças, elas estão tentando de uma certa forma, ter um social, né? Mesmo sem ter um social. Enfim, meio que nessa linha. É um social, viu, Júlia? O fato da gente estar aqui agora é uma reunião social. Ela só não é uma reunião física, mas é social, né? As redes sociais que o digam, né? Mas, Egídio, eu vou deixar você falar um pouquinho mais, se você quiser falar sobre o texto e sobre a sua imagem. Eu só quero voltar um pouquinho na questão do resultado, porque esse terceiro erro aí do resultado, depois eu queria que vocês fizessem uma reflexão, qual é a relação dele com o primeiro erro que o autor aponta, né? Que acho que é o primeiro erro que ele fala da divisão da matéria e que deu 40 minutos, né, e que aí tem prova, e aí na prova vai cair aquele conteúdo, e vocês precisam saber aquele conteúdo porque vai cair na prova aquele conteúdo. Você não precisa saber daquele conteúdo porque para viver aquele conteúdo é importante, mas porque para passar na prova é importante, né? E isso é uma diferença, e é um resultado. Passar no vestibular é um resultado, tirar notas boas é um resultado, que não necessariamente é condizente com a educação necessária para o século XXI. E esta é uma reflexão que a nossa disciplina pretende contribuir, né, de fazermos essa reflexão. Que educação precisamos no século XXI? Essa educação industrializada, educação bancária, que ele cita que é o conceito lá do Paulo Freire, ou algo que estimule mais a criatividade, né, a aplicação do conhecimento, a criação de novas ideias, e que novas ideias surgem a partir das interações. Nós temos que interagir com textos, com vídeos, com pessoas, com experiências de vida, para poder ter boas ideias, senão a gente não vai ter ideias, né? A gente fica repetindo ideias. Então existe uma diferença nessa educação que nos faz repetir ideias, que é responder um questionário para repetir ideias, né? Ou aplicar conhecimento e criar novas ideias. São diferentes, né? Esses conceitos. Mas vamos lá, eu gostei disso que você fez, viu, Júlia? De dialogar a sua imagem com a do Egídio. Acho que é para isso que a gente está aqui, para fazer esse diálogo mesmo. E, Egídio, você quer falar um pouquinho mais? O que te chamou mais a atenção do texto e comentar a sua imagem? Então, professora, da minha imagem, a princípio eram 2 tópicos, né? A falta de interatividade, né? Acho que, como você mencionou, ninguém estava preparado e durante a pandemia a gente tentou fazer o mínimo, que era o quê? Manter a transmissão de conhecimento, né? Não deixar as crianças serem afetadas pelo período pandêmico. O ponto é que acho que isso seria uma estratégia válida de curto prazo, né? Quando a gente olha para um ano e meio, a falta de interação já afeta, né? Até um dia que eu fui ver um colega, tipo, à distância, assim, no portão, me senti estranho de estar vendo ele. Tipo, eu fico imaginando, gente, se isso me faz sentir estranho, imagina, tipo, uma criança, né, que nem sabe o que está acontecendo direito no mundo.
E o ponto que eu vejo, por exemplo, minha priminha, né, aí no ensino básico, meu, eu imaginei ela nessa situação na sala, só que ela estava na casa, na mesma, toda de cabeça baixa, cansada, fazendo a liçãozinha assim, com o notebook, aí dava o horário do lanche, ela ligava para as amigas e ficava jogando. Tipo, é um outro contexto, sabe? Criança com celular na aula, com notebook. Por exemplo, eu acho que isso é uma oportunidade que a escola talvez não percebe, assim, claro, para quem tem esse acesso, né? Mas é algo que a escola não aproveita da melhor forma e que influencia na performance das crianças, não só na escola, mas na adesão depois para o ensino. E um outro ponto que eu queria falar aqui é em relação a como a educação está estruturada, né? Que o texto fala de tipo, estude X porque vai cair X na prova, estude Y porque vai cair Y. Eu não acho que foi um erro da educação, eu só acho que, assim como a educação ensina, ela também teria que se ensinar, né? Se atualizar. E esse tempo do ciclo é mais lento do que ela espera dos próprios alunos. Então, o século já virou, as salas estão diferentes, estamos numa pandemia, e tem coisa que só rola quando bate uma pandemia, né? Trabalho home office, estudar de casa. E qual seria o ponto? Aceitar, assim, tipo, que estamos nesse contexto, mas provocar o que fazemos diferente, o que provocar diferente, né? A gente já percebeu que na pandemia não seria responder X, que é X, que ia curar a gente, foram as ideias inovadoras que tiraram a gente do problema. Então, como a educação vê essa oportunidade para mudar o ensino, né? Se tem esse padrão, quais áreas do conhecimento faz sentido manter essa regra e quais outras não, né? Então, acho que essa é a oportunidade da educação em si, reconhecer o momento que está e ter abertura para inovar, né? Como envolve questão pública, como envolve coisas mais estruturais, né? Governança de estudo, né? Não é uma cidade que vai mudar, não é uma escola que vai mudar, né? Eu acho que isso que pode frear essa mudança de inovação, mas que deve ser questionado sim. Perfeito, muito bom. Tem uma coisa, Egídio, que você falou, que é assim, né? Os professores, quando a pandemia começou, não lembro a frase que você usou, mas... Do curto prazo? Não, mas que o professor veio da sala de aula para o ensino remoto e não deu tempo dele se adaptar para o ensino remoto, né? E o que eu acho que, na minha visão, o que temos aí é o seguinte: já havia algo errado no presencial, né? A educação transmissiva, ela já precisava ter sido repensada, porque ela já vinha sendo discutida pela academia, por pessoas como... Gente, não dá, né, para discutir quem pode ir contra Paulo Freire, né, assim, nos anos 60, ele faz uma crítica a esse modelo de educação transmissiva. E o que eu noto, assim, eu trabalho com formação de professores faz muitos anos, e eu noto que os professores concordam com isso, com essa crítica. Eles acham que não deve ser assim, mas eles fazem assim. Então, há um paradoxo, né, entre o discurso e a ação. Agora, não é a responsabilidade, a culpa, né, como disse você, não é do professor, é da sociedade, é de toda a estrutura, porque a gente sabe que se a gente quiser colocar algo diferente na sala de aula da educação básica, os pais são capazes de dizer, não, mas o meu filho não está aprendendo nada, né? Porque os pais são conteudistas, né? Frequentaram uma escola tradicional, então a gente tem... É difícil, a gente tem muitos desafios, né? Muito bom. Quem mais quer falar alguma coisa? Vamos para a próxima imagem. Quem vai trazer a próxima imagem? Alguém? Acho que alguém levantou a mão. Humberto levantou a mão? Júlia, você quer falar? Não, mas outra pessoa levantou a mão. Eu tenho que ir lá olhar, gente. É o Rudiger. O Rudiger, peraí, Rudiger. Pode falar, Rudiger.
É muita Eu coisa acho, para olhar, viu, gente? Desculpa, mas eu tenho que olhar vocês, olhar o bate-papo, é muita coisa. eu acho que a Júlia, ela tava com a mão na minha frente, professora. Ela já apresentou, é porque ela tinha levantado a mão para Ah, tá. apresentar. É. Ah, tá. Ah, então, professor, eu queria até que a senhora comentou de como os professores, né, eles concordam com as críticas à educação que o Paulo Freire faz, mas na prática não é essa. E aí, assim, eu sou eu sou pedagogo formado, então eu dou aula em 2 redes municipais. E Quais? aí, é Santo André e São Bernardo. Tá. E é escola pública, né? E aí é Aham. realmente isso. É muito difícil você querer inovar, porque você é muito dependente, primeiro, do sistema que você está, e segundo, é dependente da comunidade. Então, realmente, você não pode trazer dependente. Tem comunidade que aceita, tem comunidade que é muito super tranquila. Curiosamente, são as comunidades que são mais perto das comunidades, das favelas mesmo. Eles têm uma tendência a ser mais receptivas ao professor. Mas, assim, quando você quer trazer uma coisa nova, você tem que pensar por quê. É pai que acha que quinto ano não devia estar vendo o corpo humano, é fora da idade, que o aluno está com dificuldade e que tem que ensinar sílaba, não pode alfabetizar de outro jeito. E aí o que acontece? Se você está num sistema que a escola consegue receber essas críticas, né, entre aspas, né, às vezes não é só crítica, consegue receber e realmente trabalhar em cima delas é uma coisa. Agora, quando você está em outros lugares que essa crítica não chega nem na escola, ela já é direto na Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação dá razão para as famílias, independentemente do que for, é muito difícil, porque você fica à mercê do que a família quer. E a família quer aquele método mecânico, infelizmente é o que vai ter para a criança. E sem falar, às vezes, da estrutura, né? Às vezes, da estrutura da escola, do que você está disponível. Às vezes, você das 5 horas que você vive com o aluno, você está disponível 1 hora. E os alunos não são acostumados a fazer diferente do que não seja copiar. Eu já tive aluno meu que falou, que estranhou um dia que eu fui dar aula, e falou, mas a gente não vai copiar a coisa de história? Acharam estranho. E aí você tem 1 hora para fazer isso. Então, às vezes, você realmente, ou porque o aluno quer, ou porque está difícil fazer alguma coisa, você acaba caindo nesse jeito que você falou assim, ó, nunca vou dar aula de copy. E aí, naquele dia, você acaba sendo empurrado para dar uma aula de copy. Né? E dependendo da sala, ela gosta. Achei até estranho que a sala gostava, mas a sala gostava, então, né? Então, acho que é realmente isso que, né, que a professora falou, que às vezes é difícil mesmo você sair daquilo que já está estabelecido, né? Rudiger, eu quero te dizer o seguinte, eu enfrento isso que você está falando na UFABC, e eu enfrento isso desde que eu me tornei professora em 1999, né? Por exemplo, o Henrique falou aqui que chegou na minha aula e eu falei para o pessoal sentar em círculo. Às vezes, o aluno passa 12 semanas comigo não querendo sentar em círculo. E eu peço para sentar em círculo por várias razões. Uma delas é que em círculo não existe um centro. Não tem ninguém sentado no centro, né? Então eu, professora, não sou mais o centro. Porque está todo mundo na mesma posição, né? Quando eu olho para o círculo, é um ponto de vista similar ao que você olha, né? Essa é uma razão. Essa outra razão é bem boba, aparentemente. Quem chega atrasado vai sentar onde tiver uma vaga. Você não guarda um lugar para você. Você não tem um lugar cativo na sala de aula. Então, em cada aula, você faz um novo amigo. Né? Então, não tem... É uma forma de oportunizar, né? As novas amizades. A outra coisa, as pessoas interagem, porque todo mundo se olha. Então, três exemplos aqui. Há outros, mas vamos ficar nesses 3 aí só para
exemplificar. E, de verdade, eu enfrento muitas resistências. Tem muito aluno que fala, mas eu vim aqui, professora, para ouvir você falar, não para falar. E eu falo, sinto muito, se você quiser me ouvir falar, vai ler meus textos. Né? Porque eu não sou sumidade em nada, não... eu sou uma mediadora. Né? E alguns alunos eu demoro mais tempo para conquistar, outros são mais rápidos. Depende, né? Mas, como você falou, o aluno gosta de copiar, ele está acostumado, assim como o aluno gosta de assistir aula. Porque ele não precisa fazer nada quando ele assiste aula, ele não precisa pensar. Entendeu? Agora, quando a gente faz aula, você precisa pensar. Então, o resumo do que eu estou te dizendo, Rudiger, ou te sugerindo, é: não se renda. Não se renda àquilo que você não acredita. Faça a diferença. Ainda que aquelas pessoas, naquele momento, tenham dificuldade para compreender. Porque em algum momento, elas vão compreender. Elas vão olhar para trás e falar, putz, não é que era diferente mesmo, que era legal? Não era que era uma boa ideia? Olha, eu dou aula há, sei lá, muitos anos. 99, 2000, 20 e poucos anos, né? E há 20 e poucos anos eu faço isso. E houve diferença, né? E, gente, a escola, ela está na sociedade para mudar as coisas, não para repetir as coisas. Então, vamos mudar. O que estamos fazendo, o que eu estou fazendo é o certo? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas o que eu estou fazendo, pelo menos, não é o comum. E pelo menos vai te fazer pensar, entende? Pode não ser o certo, ou pode não ser o melhor, e pode não ser o melhor para aquele momento. Quem é que sabe o que é o melhor para esse momento? Nós estamos numa pandemia. Mesmo um ano depois, que alguém comentou, não me lembro quem foi, porque já desligaram as câmeras, mesmo um ano depois, um ano e pouco de pandemia, acho que foi o Egídio que falou, nós não estamos preparados, nós não sabemos ainda como fazer, né? Nós estamos criando o motor com o carro sendo puxado a cavalo em alta velocidade. E a gente tem que substituir essa tração do cavalo para um motor adequado. Não é tarefa trivial. É um desafio. É um desafio. Muito bem. Teremos muito o que conversar. Eu quero que vocês falem mais. Eu estou falando demais hoje. É porque é o primeiro dia. Verdade, professor. Nem reconheço. Nem eu, Henrique. É o primeiro dia, a gente está aqui no online, mas eu quero que vocês falem mais. Então, vamos lá. Quem vai falar agora? Pode ser você, viu, Rudiger? Se você quiser falar da sua imagem, das suas reflexões sobre o texto. A imagem eu selecionei essa porque é um problema muito que eu tenho percebido, que é assim, muitas vezes a gente foca na mudança que o professor tem que fazer. E na mudança que o professor tem que fazer para o aluno. Mas a gente não pensa, às vezes, na mudança que tem que fazer para a família. Porque vocês, às vezes, variam, você pode variar a sua aula, trazer vídeo, trazer jogo. Agora, especialmente, né, nesse remoto, isso é muito importante, porque senão, né, só falando 1 hora não dá. Só que o que acontece? Se é uma família que não tem a cultura de sentar, ou de pelo menos lembrar aquela criança que tem aula, é muito difícil. Então, e aí o que acontece? Isso é nítido, assim, né? Quem tá na frente da sala de aula, ele vê a família que apoia o aluno, mesmo que o aluno tenha muita dificuldade, ele vai. Pode ir aos trancos e barrancos, mas ele vai. Agora, aquela família que nem sabe nada,
fica muito difícil você pegar a criança, né, porque é só a escola está fazendo força. A família não está. E aí fica muito complicado mesmo você conseguir trazer de volta. Então foi muito... essa imagem que eu trouxe foi pensando nisso, que às vezes a gente não tem que modificar muito a nossa aula, mas tem que modificar a forma que a gente vai tentar alcançar aquela família para ela estar presente lá. Não precisa o tempo todo, né? Mas tá de alguma forma presente assim com o aluno. Rudiger, não existe a educação sem a família, né? Muitas coisas estão sendo escancaradas. E as diferenças sociais, muito mais, né? Uma família bem estruturada, a gente vai ter o apoio, né? E a sua experiência nas duas redes aí vai ser muito rica aqui na nossa disciplina, porque certamente você deve ter experiência com alunos, assim, os casos mais graves, né, que a gente consegue imaginar aqui. Humberto, você quer falar? Que bom, você tem câmera? Tenho. Então, a gente está consegue? iniciando. Deixa Tá todo lugar aqui, né? Você apareceu, tô te vendo. Professora, eu não coloquei imagem por causa que eu não consegui achar nada que representasse os questionamentos que eu realmente estava tendo. Eu pensaria o seguinte, o que será que a nossa sociedade como um todo espera como educação? Uhum. O Estado proporciona educação para todos nós, tirando a educação privada, e o Estado, entre aspas, ele está lá porque a gente tem uma democracia, então representam os nossos interesses. O que será que a maioria dos brasileiros, quando a gente vive em uma democracia, considera como educação? Qual que é o papel da educação que a maioria dos brasileiros considera? Você está perguntando? Isso. Para quem? Olha, eu acho que para qualquer pessoa que quisesse dar o seu ponto de vista. Uhum. Qual é o seu ponto de vista, Humberto? Professor, o meu ponto de vista, eu acredito que a educação ela serve para bem-estar social, para que a gente tenha a maioria da nossa sociedade com bem-estar social. Mas eu acredito que a maioria do brasileiro, a maioria das pessoas da nossa sociedade, enxerga a educação somente com poder financeiro, sabe? Por exemplo, eu acredito que foi eu acabei esquecendo o nome dele, é o Rudiger. Rudiger? Isso. Eu vi que ele pontuou que bastante pessoas esperam a educação como uma forma mecanizada. E parece que quando o brasileiro ele pensa em educação, é estudar somente para ganhar dinheiro e não ter como bem-estar social. Então, eu acredito que muita da nossa sociedade, ela somente espera que a gente estude, como no texto que a gente viu, apresente resultado, como forma de ganhar algo em troca. E eu acredito que quando a gente tem, na maioria das sociedades equilibradas, a gente não tem só poder retorno financeiro, a gente tem um bem-estar social como um todo. Uhum. Eu vou dar a palavra para o Henrique, já viu, Henrique? Mas eu queria só chamar a atenção de duas coisas, né, Humberto, na sua pergunta. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela fala, ou ela representa, o que a sociedade espera da educação, né? Que é a formação de cidadãos autônomos, né? Mas o mercado capitalista que rege o funcionamento da sociedade, de certa forma a gente tem aí implícito que ganhar dinheiro é o que se espera.
é o resultado, né? E isso são muitas contradições que a gente tem que viver, as reflexões que nós temos que pensar aí e fazer são intensas. Henrique, qual é a sua opinião? Então, professor, eu até ia falar algo que juntasse um pouco o que o Humberto falou e o Rüdiger, que, assim, eu vejo que a gente tem, acho que tem um problema que às vezes a gente acha que tem tudo que a gente acha é o certo, né? Então, imagina assim que na sociedade brasileira aí, onde a gente não é muito de estudar, né? Nosso nível de educação não é muito bom, então eu acho que espero que a opinião geral do que se espera da educação não deve estar muito certa, né? Porque se a gente não é de estudar e ter uma opinião geral, não deve ser muito boa. E aí, juntando com isso, além do que se espera, e juntando com o que o Rüdiger falou sobre a família, às vezes, para a gente conseguir trocar o método de ensino, teria que ser algo que transcendesse o nível educacional das pessoas, da família, porque eu imagino assim, na minha família, o salto de educação foi muito grande. Meus avós não terminaram o ensino fundamental, meus pais terminaram o ensino médio e eu cá estou aqui me graduando. Então, trabalhamos com 3 níveis completamente diferentes de educação e como eu tenho um prazer muito grande de aprender sobre coisas que eu acho interessante e eu gosto muito de tentar passar para os meus avós, né, para ver como é que eu consigo adaptar com um pouco que eles têm de bagagem, porque eles têm muito de vida, mas pouco de teoria de educação, e como é que a gente consegue traduzir e passar para eles que não tiveram, além de pouco, tiveram aquele sistema bem arcaico de ensino, onde é tudo quantitativo e não qualitativo, né? Eu preciso tirar 10, não o quão eu realmente aprendi. Nossa, o que eu estou aprendendo aqui na aula da Silvia, dá para usar no meu dia, dá para usar no meu trabalho? Nossa, é assim, que maravilha! E acho que eu sinto muito disso. E então a gente teria, para poder fazer uma transição boa, no caso do Rüdiger, a gente teria que fazer algo que transcendesse os níveis, que fosse autoexplicativo para todos. Né? Uhum. São os desafios, né? E aí, o que o Humberto está trazendo é assim, como é que a gente responde as perguntas que ele está trazendo e como que a gente concretiza, seja qual for a resposta, né? Seja qual for a resposta. Como é que a gente realiza isso no ensino remoto? No caso brasileiro, eu acho que a gente vai se estender no ensino remoto por pelo menos mais um ano, pelo menos, sendo bem otimista, né? Então, lá para metade de 2022, eu estou sendo otimista, é quando a gente vai começar a sair dessa. E quando a gente sair, a gente vai sair tão diferente, né? Essas crianças, imaginem aí cadê o Rafael? Rafael foi embora? Oi, tô aqui. Oi, Rafael. O Rafael passou 9 anos da vida dele esperando o São Paulo ganhar um campeonato, gente. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem o que é o tempo na vida das pessoas. Ele passou a adolescência esperando o time ganhar um campeonato. E agora, talvez ele espere 2 anos para poder assistir o time no campo de futebol. Eu não sei como é que está isso, se está aberto ou não. Não, no Brasil não pode. Tá, então essas experiências presenciais, físicas, que essas crianças não estão tendo, elas vão sair da infância para a adolescência sem ver o seu time ganhar, sem ter o amigo secreto. Eu, graças a Deus, eu odeio amigo secreto. Achei o máximo, essa foi a parte que eu gostei. Né? Eu detesto datas comemorativas, eu tenho problemas. Mas assim, sem amigo secreto, né? Sem dia da criança, sem, sei lá, festa de Cosme e Damião, festa junina. Eu amo festa junina. E essas crianças sem dançar quadrilha. São aspectos assim importantíssimos que nós estamos pulando. Porque dançar quadrilha tem sentido até uma idade, né?
Quando chegou aquela idade tão sonhada, de várias coisas, né? Que são várias passagens, ritos de passagem. A escola, sair do quarto para o quinto ano, do quinto para o sexto, né? Todos esses ritos. Ingressar na universidade como vocês que ingressaram no ano passado, né? Aqueles que ingressaram no ano passado. Ser recebido como calouro, pintar a cara, né? Coisas que não aconteceram, eu acho. Não sei. Vamos lá. Quem mais pode falar? Você quer falar, Henrique? Egídio, quem está na fila? Oi. Deixa eu ver. Acho que o Henrique levantou primeiro. Ou ele abaixou a mão. Esqueci de abaixar a mão, vai lá. Ah, tá bom. Egídio. Não, você falando aí, professor, eu fiquei pensando aqui, né, a gente brasileiro tem a cultura, né, de ser mais próximo, de ser mais presencial, né, tipo o abraço, o beijo. Eu fiquei pensando, a gente tem toda a questão de desigualdade, né, porque a gente vê aí nos acessos de tecnologia, de infraestrutura, mas fico pensando, será que pela nossa cultura ser mais próxima, mais presencial, mais social, o impacto que a gente teve com a pandemia foi maior por isso também? Olha, é uma pergunta aí para somar. Não que as outras culturas não tenham, né, tipo, não que vai gostar de ver amigo, longe disso, mas a gente tem um outro nível de costume, né? A gente gosta de pegar, né? Sim. Mas é uma pergunta, né? E não sei. É uma pergunta para vocês responderem. Vocês vão responder essas perguntas. A pergunta que Humberto fez sobre o que o Brasil quer para a educação, vocês vão ter que descobrir, né? É um problema. Quem mais quer falar sobre o texto ou sobre sua imagem aqui? Eu vou ter que chamar alguém. Ninguém quer falar? Professora, a Camila, não, ela mandou no chat que ela não vai conseguir encontrar o microfone, mas ela queria compartilhar um ponto sobre aquela questão do foco no resultado. Ela pôs no chat. Você está vendo aí, Júlia, o que foi? Você pode ler, por favor? Posso ler. Olha lá, eu tenho que ler o chat, gente, é muita coisa. Tadinha da professora. Vai lá. O sistema educacional atual busca pessoas que saibam e acertem. Ele não busca que você entenda que 1 mais 1 é igual a 2. Ele quer que você saiba. E esse saber geralmente é decorar. Essa sede de acerto, além de não formar o pensamento construtivo nos alunos, cria uma punição ao erro que acaba afetando negativamente de muitas formas, até no emocional. O aluno aprende que 1 mais 1 é igual a 2 e aprende que errar é ruim. A escola não te faz pensar. E se você pensa e erra, ainda é punido, sendo que o erro é parte do aprendizado e parte da construção do pensamento. PS, aula que vem tento me preparar melhor tecnicamente, PC e periféricos. Legal, Camila, perfeito assim, né? Essa questão de aprender com o erro, né, gente? A valorização do erro precisa estar na escola. Se a gente não valorizar o erro na escola, o que vai nos restar para a vida? A gente vai errar na vida. A vida nos pune com o erro, quando a gente erra. Então a gente tem que aprender com os erros na escola, né? E não ser punidas com os erros. Vocês vão ver que na nossa disciplina a gente vai ter atividades que vocês vão avaliar os colegas, né? Mas avaliar não no sentido de dar nota, né? Mas no sentido de analisar o que o colega fez e contribuir com ele. Vocês vão dar nota também, porque faz parte daí da atividade do que o sistema oferece, né? Mas o mais importante não é isso. O mais importante é essa parceria, essa colaboração, essa possibilidade de você aprender com o outro, né? Alguém falou, eu não lembro quem foi que falou que não está com os amigos. Quem foi que acho que foi o Egídio que viu alguém, o colega que chegou no portão, e aí ele ficou pensando, foi, né? E aí essa ideia de
Como é que é a criança que não encontra os amigos, né? E o quanto a gente pode aprender na sala de aula com os amigos. Por isso que eu ponho em círculo também, porque você senta um do lado do outro e interage com o colega, né? Enquanto o professor está falando e o aluno está falando mal do professor, ele está aprendendo. Porque a crítica que o colega faz ao professor está chamando atenção para algo que você talvez não estivesse olhando e que você precisa olhar. Ou o elogio, né? Eu tô falando da crítica porque é o mais legal, né? Eu costumo brincar que um direito do aluno é falar mal do professor. E quando você faz isso, falar mal, falar bem o que você fala com o colega, vocês estão trocando, né? E hoje eu espero que a partir do próximo encontro vocês já tenham o WhatsApp um do outro, já possam fazer esses comentários que eu não vou ver. Mas aqui tem o chat privado, né, que você pode fazer. Mas por WhatsApp é muito mais legal, né? Então fazer essa vida social, né, na escola e valorizar o erro. Camila, perfeito o que você trouxe. Alguém mais, além da Camila, pode escrever também, se não quer aparecer, não quer mostrar o seu rosto. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho em grupo. E aí eu vou liberar vocês para o descanso. Deixa eu parar aqui a nossa apresentação. Vocês fiquem à vontade para levantar a mão, para falar, para ligar o seu microfone, tá? Eu adoro aula barulhenta. E aqui está barulhento a casa que eu estou, mas vocês estão em silêncio. Essa é a parte ruim. Uma coisa ruim do ensino remoto é que os alunos ficam quietos. Muito bem, o trabalho em grupo, pessoal, vocês vão ver todas as instruções para ele lá no Moodle, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui, deixa eu trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, peraí. Ai, eu tenho uma raiva quando a minha senha expira e ele não gravou minha senha, quer ver? Nem minha senha, nem meu usuário. Então, deixa eu compartilhar. Muito bem. Então, estão vendo, né, a nossa tela no Moodle. Eu tô com a turma da manhã, desculpem. Deixa eu mudar para a turma da noite. Noturno. Aqui. Então, vocês vão ver, né, que os quadrinhos aqui vermelhinhos são as aulas assíncronas e os branquinho com azulzinho são as aulas síncronas, tá? Em todas as aulas a gente tem acesso aqui, ó, ao projeto, à orientação do projeto. Então, o que é o projeto? Desafio de aplicação das TIC na aprendizagem remota e inclusão social, inclusão desse aluno na escola. É isso que nós vamos pensar. Nós falamos hoje um pouco sobre alguns desafios, né? Então, vocês vão se reunir em grupos de, não lembro quantas pessoas são, acho que são 4. Tá escrito lá no comecinho, tá? Vocês vão definir um tema que seja uma realidade. Vocês vão escolher uma escola, vocês vão escolher uma secretaria de educação, uma cidade, uma disciplina. Vocês vão escolher um professor, uma situação real. E vocês vão propor uma solução para esta situação real. Então, qual é? E vocês vão pensar de 2 pontos de vista. Do ponto de vista hardware e software. E não pensem em hardware e software do ponto de vista da ciência da computação, não. Estou falando hardware, logística. Como eu vou entregar esta educação para aquela comunidade indígena
que vive no meio do Amazonas, em plena pandemia, e que não tem acesso à internet, ou o acesso é muito limitado, então vocês vão pensar esse ponto de vista físico ou logístico de concretizar a entrega de algo, de fazer chegar a escola até aquela criança na situação que vocês escolheram, tá? O outro desafio dentro desse desafio é a questão do desenho da aprendizagem. Então tá, eu decidi que eu vou fazer a comunicação com os alunos por WhatsApp, porque aquela escola todo mundo tem, o professor tem, barará, barará, vai tudo por WhatsApp. Ok, vocês vão ter que me dizer como estas coisas que vão por WhatsApp vão chegar lá. Como ela vai ser desenhada? Vai ser um PDF com um questionário? Ou vai ser uma proposta de um projeto que o aluno tem que entrevistar alguém, fazer um experimento, jogar um joguinho e fazer um blog e publicar no Instagram ou sei lá o quê, né? Então esse desenho, como é que ele vai acessar o conteúdo? Esse conteúdo é um conteúdo que o professor vai escrever ou ele vai usar uma videoaula que existe e vai mandar essa videoaula porque ele acha adequado para o aluno? Vocês vão ver, na minha disciplina, tem textos que são de minha autoria, mas não foram pensados para a disciplina, né? Assim, quando eles foram escritos, eles são trazidos para a disciplina como conteúdo da disciplina. Então, eu não elaborei um texto dizendo o que é TIC, né? Então, eu estou usando textos de outros autores. Estou usando vídeos de outros autores. E aí eu estou dizendo o que você tem que fazer. Ó, você tem que ler esse texto, pesquisa uma imagem e põe no Padlet. Isso é desenhar uma atividade, né? Isso é o projeto deste conteúdo, né? Então, hoje, no nosso conteúdo de hoje, nós usamos conteúdos que estão aí na rede e produzimos o nosso. E o nosso conteúdo foi oral. Vocês falaram suas reflexões, né? E eu espero que tenham muitas ainda, muitas dúvidas e muitas perguntas, né? Então, o projeto ele vai ser pensar essas duas coisas. E uma coisa que eu fiz, né, esse ano, eu dei essa disciplina no ano passado, e uma crítica que nós recebemos no ano passado foi que eu tinha, toda semana vocês tinham que entregar atividade em grupo e atividade individual. E isso foi uma crítica, porque o pessoal se sentiu muito onerado com isso. Então, sugeriram como melhoria da disciplina que eu fizesse uma semana para atividade em grupo, uma semana para atividade individual. Eu tentei respeitar essa sugestão na maior parte das semanas. Vocês vão ver que as 2 primeiras semanas não estão assim, porque a gente tem um fórum que vocês precisam participar, né? E como é o começo, vocês precisam fazer algumas reflexões de conteúdo que eu estou trazendo nos textos que serão debatidos no fórum, mas depois eu tento fazer isso, uma semana para atividade individual, uma semana para atividade em grupo. Porém, os conteúdos das atividades individuais, eles vão dialogar com as atividades em grupo, com as etapas do projeto, tá? Eles não são, você aprende aqui a desenhar e na outra semana a dirigir um carro. Não. Você aprende aqui a desenhar e na outra semana, em grupo, você vai discutir a simbologia das cores. Entenderam? Então as coisas dialogam, tá? Dúvidas? Caso tenham dúvidas, tem lá um Tira Dúvidas, um fórum de Tira Dúvidas. Escrevam por lá. Não deixem para a próxima aula, para a véspera do encontro,
porque vocês vão perder tempo se vocês deixarem. Então, viu lá, professora, tentei acessar, não consegui, manda imediatamente a mensagem para mim. Assim que eu tiver oportunidade, eu vou resolver para vocês, né? Eu peço 72 horas para responder, mas, gente, eu respondo na primeira oportunidade, tá? Isso é uma coisa. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Então, mandem as dúvidas, mantenham-se conectados. Esqueci o que eu ia falar. Muito bem. Perguntas. As perguntas vão surgir quando vocês começarem a ler. Você quer falar, Júlia? Egídio? Uma dúvida rapidinha. Professora, por que você... Aliás, por que a gente tem, né, 2 Moodles diferentes? Do CMCC e o normal. Então, você sabe que o Moodle do CMCC, ele começou primeiro, né? Faz muitos anos que ele existe. E eu trabalho com ele há muitos anos. O Moodle o outro Moodle que você está falando, ele foi instalado tem 2 anos. E Dia, né? Graças a Deus, né? Tá. Eu odeio o Tidia. Odeio Nós o Tidia. odiamos, professor. E aí, por conta disso, eu preciso migrar a disciplina para o Moodle da UFABC. E eu ia fazer isso na quinta-feira passada. Mas eu não sei por que a universidade resolveu fazer manutenção do Moodle na véspera da aula. E aí, gente, eu tinha meu tempo, né? Eu não sei se isso estiver atrapalhando muito vocês, se isso for um problema realmente muito grave para vocês, eu posso migrar. Mas, de verdade, eu vou dizer para vocês, o Moodle do CMCC é mais estável do que o Moodle da UFABC. O CMCC é da UFABC, né? Só que quem administra o Moodle do CMCC é meu colega do meu grupo de pesquisa, sabe? Então, eu mando para ele mensagem no sábado à noite, eu deixo ele sem dormir. Ele reclama bastante, me xinga, mas eu tenho um retorno mais rápido, porque é menos pessoas. A partir do ano que vem, eu não vou ter como escapar, eu vou ter que migrar. Então, se isso for um problema, eu posso migrar. Mas se vocês concordarem, vamos manter. Vai ser mais tranquilo. Segue o jogo. Tranquilo. É mais por curiosidade mesmo. Ah, tá bom. Eu também tive essa dificuldade no começo. Eu até anotei aqui, novo Moodle. Tentei minha senha no automático, e depois vi que tinha que redefinir. Mas você usa a mesma senha, né? Porque eu criei uma senha para vocês, aquela do hashtag qualquer coisa que eu nem lembro o que era, com a obrigação aí de vocês mudarem para vocês usarem a sua senha lá do sistema da universidade, né, que eu acho que vai facilitar. Eu mesma, eu não uso nem o mesmo usuário, nem a mesma senha. Porque eu sou, assim, o nosso Moodle do CMCC está desde 2014. Desde 2015, nós estamos em 2021, são 6 anos. O que mais? Professor, eu queria tirar dúvidas sobre o Tira Dúvidas. Porque eu vi aqui no Moodle e eu não sei se faltou alguma configuração para mim, mas ele fala que eu não estou habilitado para criar uma discussão porque eu não sou membro de nenhum grupo. Provavelmente a burrice minha aqui, que eu já estou corrigindo, peraí. Tenta agora. Foi, agora aparece o botão. Legal. Eu lembrei o que eu ia falar aquela hora, que é o seguinte, gente. As nossas aulas e as atividades, essas foram escritas por mim, né? Os roteiros de aula. E quando eu escrevi pensando assim, olha, isso aqui me substitui, né? Então, a minha expectativa é que esses roteiros estejam claros.
Mas sem dúvida que eles podem não estar tão claros, né? Então, se vocês não entenderem alguma coisa, me escrevam. Porém, eu peço encarecidamente, leiam os meus roteiros. Porque às vezes vocês me escrevem me fazendo uma pergunta que está escrita lá. E eu vou te responder com o texto que está lá. Então, quando você me escrever, ou você tem uma dúvida, porque você não entendeu o texto que está lá, e você me fala, professora, você escreveu isso. O que você quis dizer com isso? Eu vou te esclarecer. Agora, se você me perguntar, professora, o fórum é para fazer 2 semanas? Eu vou te perguntar, o que está escrito lá? Lá está escrito que o fórum é para ser 2 semanas. Ah, então é para fazer 2 semanas, tá? Leiam, porque esse é um problema do ensino remoto. A gente não lê. Então, leiam. Ok? Algo Prof, mais? será que o fórum lá de quem é você para poder fazer os grupos também está nessa configuração? Porque Eu já até onde tinha eu li- corrigido, viu? Aqui corrigiu. Ele estava até ontem, mas eu corrigi hoje. Agora foi. Eu atualizei minha página, foi. Tá bom. Então, esse probleminha aí, ele pode aparecer em outros lugares. Me falem, ok? Que eu corrijo. Me falem imediatamente. Gente, então tá bom. Prazer imenso em conhecê-los, prazer imenso estar aqui. Saibam que eu amo dar aulas na UFBC. Essa experiência do ensino remoto ela é bastante cansativa, eu sei, mas ela é muito importante, vai fazer muita diferença nas nossas vidas. Sintam-se abraçados, tenham um bom fim de semana, fiquem bem, evitem as aglomerações e as aglomeracinhas, fiquem em casa, cuidem-se e cuidem dos seus. Bom fim de semana. Obrigado, professora. Obrigado. Pra você também, professora. Obrigado, Boa noite. professora. Boa noite. Professora, só uma dúvida rápida aqui. Por exemplo, hoje a aula foi até às 8, né? Essa é a duração média das aulas ou é porque é aula introdutória? Então, a gente vai fazer 6 aulas síncronas e não 12, né? A gente tem 12 semanas de aula. Então, eu acredito que vai ser mais ou menos esse tempo. A nossa carga horária, se fosse no presencial, seria de 3 horas, né? Uhum. Mas como eu espero que todo mundo participe da aula, fale e tal, a gente provavelmente vai fazer 2 horas. Hoje, aqui com essa turma eu consegui 10 minutos a menos. A turma da manhã e a turma de terça-feira nós ficamos 2 horas. Tá. A turma da manhã nós ficamos 2 horas e meia. Uhum. Tá? Mas a média vai ser entre 1h30 e 2 horas. Eu pretendo que seja menos, mas eu pretendo que todos participem da aula. Tá. E assim, eu saio, não sei vocês, mas eu saio sem energia. É muito cansativo, né, o online. A tela cansa. A tela cansa. Mas a gente vai se habituar. Uhum. Beleza. Então tá bom. Aí as aulas vão alternando. Semana sim, semana não. Não. Olha lá no Moodle. Tá bom. Porque lá tem um cronograma, existe um documento que a primeira coisa que tem lá no Moodle, que é o planejamento da disciplina. Tem tudo o que você tem que fazer. Claro que a gente pode mudar algumas coisinhas ali, mas ali vai ser o seu guia. Pegue aquele documento, que é um Excel, coloque na sua agenda. Acabei de E ver. lá tá dito. E no Moodle você vai ver, o que está em vermelho é assíncrono, o que está branco é síncrono. Então não significa semana sim, semana não, tá? Não é necessariamente assim. Ok. Ok? Então Professora, tá. Oi. eu só tenho uma dúvida. Tem algum problema se você está matriculado à noite e você assistir a aula da manhã, ou você tem que assistir à noite mesmo? Se sou eu a professora, Isso, é você. tem um problema, porque você vai fazer atividade em qual turma? Na noite. Então você tem que assistir a aula da entendi. noite, porque É que eu vai achei ter que era a mesma atividades. coisa. Tá, entendi. É a mesma coisa, mas tem atividades que são em grupo que Entendi. você vai fazer à noite. Não, sem problema. Era só uma Tá? dúvida mesmo.
Tá Legal. ótimo. Obrigado. Obrigada a você. Lucas Lima, bem-vindo. Boa noite. Estamos indo embora. Não vai dar nem tempo de você se conhecer o pessoal e o pessoal te conhecer. Professora, Sem problema. eu lembrei do motivo da minha dúvida. É que naquele Excel, por exemplo, tem uma linha que está falando que a aula é síncrona, mas que a metodologia é assíncrona. Aí eu não sei se foi algum mal Qual é a entendimento. linha? É a linha, deixa eu ver aqui, a linha 4, é a aula 3, do dia 11 de junho, que a modalidade é síncrona, mas fala que a metodologia é assíncrona, é a orientação do objeto. Peraí. Acho que é o único caso que teve isso. Não, pode ser um erro meu. Então, mas a aula 3 aqui, aula síncrona. Aqui, tá. Pronto. Corrigido. Beleza. Certo? Fechado, então. Ok. Obrigado, Ok. professora. Mas olha, deixa eu mostrar uma coisa aqui, peraí. Agora eu me perdi. Aqui. Vocês estão vendo o Moodle, né? Sim. Tá. Tá vendo, ó? Branco, síncrona. Vermelho, assíncrona. Tá bom. Isso também ajuda. Uhum. E se encontrarem erros, me falem, eu corrijo. Combinado. Tá bom? Ok. Obrigado, professora. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, tchau, professora. pessoal. Bom fim de semana. Igualmente.